O assassinato de Charlie Kirk abalou o mundo, trouxe à tona muitos dos debates mais prementes da nossa era. Agora vem à tona um deles, aquele sobre a instrumentalização de organizações governamentais. Charlie Kirk e a sua organização, o Turning Point USA, foram monitorados e investigados pelo FBI durante o governo anterior nos Estados Unidos, no mandato de Joe Biden. A operação chamava-se Arctic Frost. Não só a Turning Point USA e Charlie Kirk, mas ao todo 92 grupos e indivíduos ligados ao Partido Republicano foram alvo, incluindo o Comitê Nacional Republicano e até a Associação de Procuradores Gerais Republicanos. O que registros agora revelados mostram é que o FBI emitiu intimações para acessar comunicações e documentos financeiros dessas organizações. A revelação foi ontem, quando o senador republicano Chuck Grassley removeu o sigilo de documentos da investigação Arctic Frost. A gente tem aqui ao lado, então, algumas das imagens ligadas a isso que foram divulgadas e alguns dos documentos, então, divulgados pelo senador Chuck Grassley. A gente vai passar por mais detalhes disso aí. As provas de uma chamada instrumentalização sistêmica foram apresentadas durante uma audiência no Comitê Judiciário do Senado. O que o senador disse foi uma acusação de que o FBI foi utilizado de forma política durante o governo americano anterior. Segundo ele, a agência havia se tornado, aspas, infectada pela política. A gente viu um questionamento que ele fez ao diretor do FBI em audiência ontem, então, no Congresso americano sobre quais seriam as medidas para evitar que isso acontecesse novamente. Você confere na sequência, então, um trecho da audiência. As I mentioned during my opening, I'm releasing documents with Senator Johnson about Arctic Frost. Specifically, the documents show its scope expanded to include 92 Republican organizations. From evidence that I've seen, it looks to me like another political hit job against Republicans. What steps has the FBI taken to make sure improperly predicated investigations and weaponizations like this don't happen again? The simple answer, Mr. Chairman, is the FBI will only bring cases that are based in fact and law and have a legal basis to do so. And anyone that does otherwise will not be employed at the FBI. We are doing a prospective and retrospective analyses of individuals who may have weaponized the department and the agency. And as I've committed to you during my confirmation hearing and my conversations with you, this FBI will not be weaponized anymore in either side of the aisle. Isso que ele falou de não ser mais instrumentalizado de qualquer que seja o lado político, either side of the aisle, em inglês, em qualquer dos lados do corredor, porque o Congresso americano é dividido por um corredor. Mas a fala dele vem no sentido de que os dois lados, durante a eleição de 2024, diziam que o outro ia politizar a justiça, que o outro iria fazer um expurgo. Agora, conforme isso acontece, isso traz novamente esse debate para o cerne das manchetes nos Estados Unidos. A gente recapitula o que a gente sabe sobre a Operação Arctic Frost e quais são as nuances desse caso, para a gente ter o registro da época e entender melhor esse caso que vem à tona agora. A apuração da Epoch Times traz o seguinte: a Arctic Frost começou em novembro de 2022. Na época tinha um procurador chamado Jack Smith, que foi nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland. É o que eles chamam de um procurador especial nos Estados Unidos. Quando tem um caso onde o governo, ou PGR de fato, poderia ser suspeito por ter sido nomeado por um governo específico, ou o que quer que seja, se escolhe um procurador independente para chefiar o caso. Era o caso do Jack Smith. Entretanto, de independente, Trump e o Partido Republicano diziam que ele seria enviesado e que estaria agindo de forma parcial a favor de um aparato democrata. A missão dele seria investigar Trump sobre os protestos do 6 de janeiro no Capitólio, a revolta que houve com a evasão do Capitólio e o suposto manuseio de documentos sigilosos. Isso está envolvido naquele caso, vamos lembrar, de busca e apreensão que houve em Mar-a-Lago, a casa do presidente americano, na época, ex-presidente, na Flórida. Então, esse monitoramento começou 2 anos antes das últimas eleições presidenciais, o que também trouxe à tona para alguns parlamentares americanos questões de se isso poderia estar ligado de alguma forma a gerar um ambiente difamatório contra o presidente americano Donald Trump. A gente aguarda para ver o que vem na sequência quanto a isso e se haverá então prossecuções penais em virtude dos documentos que agora vêm à tona. A Arctic Frost, essa operação, descrevia que houve uma conspiração multifacetada para anular os resultados da eleição presidencial de 2020 e partia dessa premissa então nas suas operações, quando Trump perdeu para Biden na eleição anterior. Em janeiro, o Grassley, esse mesmo senador, já tinha obtido comunicações dos chamados whistleblowers, é como eles chamam nos Estados Unidos. A tradução literal de whistleblower é soprador de apito. São basicamente os delatores, os funcionários que denunciam irregularidades estando dentro de uma instituição. O que as comunicações mostravam, segundo novamente o senador Chuck Grassley, era uma conspiração politicamente motivada entre agentes e promotores anti-Trump ao montar e avançar a investigação Arctic Frost.
Segundo o senador, a investigação do FBI foi bem além de possíveis fraudes eleitorais em 2020 e também abrangeu o aparato político republicano de forma ampla, como um todo. Esses novos documentos agora revelam os seguintes dados. Então, cada coisa é uma coisa, e aqui a gente busca não confundir as duas para você poder formar a própria opinião. Tem os dados que vêm com os documentos que foram revelados e o que a gente estava lendo, que eram as aspas do senador, que é republicano e que está acusando um adversário político. De acordo com as aspas dele, a gente já ouviu qual é a posição republicana. Agora, vamos de fato aos dados puros, aquilo que os documentos revelam. Então, foram mais de 150 entrevistas, mais de 400 intimações cumpridas, mandados de busca em 10 telefones, sendo 5 de advogados, 1 de um congressista e 2 da Casa Branca, a apreensão de 20 outros dispositivos eletrônicos, 7 drives iCloud. O drive no iCloud é que aqui os produtos da Apple são muito prevalentes. É basicamente um backup de arquivos que fica em nuvem, fica armazenado em servidores fora, então, do dispositivo do sujeito. 28 contas de e-mail e a conta do presidente Trump no X, o antigo Twitter. Novamente, o que os republicanos afirmam é que durante os 4 anos do governo Biden, o Departamento de Justiça ignorou mais de 144 cartas que foram enviadas pelo Comitê de Justiça do Senado, que pediam supervisão nesse tipo de questão, pediam então supervisão do Congresso de alguma forma para monitorar o que estava acontecendo com essa operação, o que teria sido rejeitado. Esse pedido é um tipo de mecanismo para que o Congresso possa estar, então, lidando com o Judiciário Executivo e verificar se as coisas estão acontecendo de forma adequada. Desde que Trump assumiu a Casa Branca em janeiro, o FBI produziu mais de 35 mil páginas em resposta a pedidos de supervisão do Congresso, o que destoa de como aconteceu com essa investigação em especial, mesmo que em outras tenha havido resposta no governo Biden. Bem, a partir desses dados, a gente aguarda para ver o que vem à tona e, como eu disse, se haverá algum tipo de prossecução penal. Enquanto isso acontece, parte das vozes democratas também falam que isso seria um pretexto para haver algum tipo de expurgo dentro do FBI que tirasse democratas de dentro do órgão. O debate público é muito tênue e a gente tem que tentar entender cada um dos argumentos para navegar esse cenário. Enquanto os democratas falam que havia motivos legítimos para que essa investigação ocorresse, e o que acontece agora é utilizar parte do que aconteceu no governo Biden para fazer um expurgo e tentar remover adversários de dentro do aparato político, o outro lado do argumento, o lado republicano, é de que houve um uso político inaceitável da máquina pública, que não é uma questão parcial tirar essas pessoas que estiveram envolvidas nisso lá de dentro, mas um recurso para aumentar a transparência e evitar que haja má ação por parte dos órgãos governamentais. No final das contas, o presidente americano Donald Trump falou que ele iria drenar o pântano. É uma metáfora comum aqui nos Estados Unidos, já que a região da Virgínia, onde fica Washington, é uma região pantanosa. A metáfora é que o lodo não fica só aqui na geografia, mas dentro das organizações públicas, e que é necessário tirar uma casca burocrata que tem uma ideologia muito prevalente e nada feita ao presidente americano. Agora, se isso fica dentro da burocracia e se isso fica dentro dos limites do mandato, ou se pode haver alguma questão aí de, tentando reduzir a politização, o próprio Partido Republicano politizar o aparato jurídico, é o que a gente resta para ser visto. É o que resta para ser visto, e esses são os dois lados do argumento.